Slam Dunk, ou na tradução literal, enterrada. Slam Dunk é um mangá de 276 capítulos e também tem um anime de 101 episódios. Bem, isso até o momento que eu gravo esse vídeo e até onde eu sei. Slam Dunk foi escrito e ilustrado por Takehiko Inoue, o mesmo criador de Vagabond. Sim, ele mesmo. O mangá foi publicado pela editora Shueisha, pela revista Weekly Shonen Jump, de 1990 a 1996. E esse mangá em específico fala sobre esporte. E qual esporte em específico? Basquetebol. Takehiko Inoue, o criador desse mangá, já é conhecido por ser fã de carteirinha de basquetebol. É sério, ele gosta mesmo de basquete. Vale se destacar que esse também não é o único mangá de basquete que ele escreveu, tá? Mas é desse aqui, Slam Dunk, que a gente vai falar especificamente nesse vídeo. Em Slam Dunk, a gente acompanha a história de Sakuragi Hanamichi, um aluno do primeiro ano que passa por várias situações, digamos que normais. E a história de Slam Dunk começa com literalmente o primeiro quadro com o Sakuragi levando um fora de uma garota. Isso mesmo, é assim que começa a história. E não é qualquer fora que esse cara leva, é o seu fora de número 50. 50. Pois é, e os amigos do cara ficam lá comemorando a vitória dele, digamos assim. Porque parece que até então ninguém tinha conseguido essa marca. Pô, 50 foras não é pra qualquer um não, pô, tem que tentar muito pra conseguir. Então, aquela garota, ela tinha falado que preferia um cara do time do basquete. E isso meio que ficou na cabeça do Sakuragi. Depois disso ter acontecido com o cara, meio que ele fica meio sensível por causa disso. Ele não pode ouvir a palavra basquete que ele já quer partir pra cima da pessoa, dando uma cabeçada nela. Então, certa vez ele estava andando pelo corredor da escola, quando do nada ele escuta por trás dele: "Você gosta de basquete?" Aí o Sakuragi, ele se vira, putaço, pronto pra dar uma porrada, seja lá quem for que tenha dito isso. Aí ele se vira e dá de cara com essa menina. O nome dessa garota é Haruko Akagi. E então ela começa a falar: "Você é muito alto. Não sei quem é mais alto, você ou Rukawa-kun." Ela fica meio que reparando o Sakuragi, dizendo o quanto ele é forte, o quanto ele tem braços fortes, a mesma coisa dos pés. "Você deve ser um atleta", ela falou. E ele disse que na verdade não. E de novo ela faz a pergunta pra ele se ele gosta de basquete. E ele responde que sim, que gosta muito de basquete, pois ele é um atleta. E nisso os amigos dele comemoram de novo, mas dessa vez por ele ter se recuperado da sua tristeza. Quer saber se seu amigo é um amigo de verdade? Amigo de verdade é aquele que comemora a sua vitória ou a sua derrota. Então, por causa daquela menina, o Sakuragi começa a treinar pelos corredores da escola. Até que certa vez ele vai pro corredor dos alunos do terceiro ano. Os amigos dele tentam avisar, dizendo pra ele não ir pra lá, mas mesmo assim ele vai. Até que o pessoal do terceiro ano aparece. Eles perguntam quem é aquele cara, o que esse cara tá fazendo aqui, tipo isso. E antes que ele respondesse direito, ele já leva um socão no estômago. Nisso o Sakuragi fica muito bravo por causa disso, cara. E nisso o Sakuragi reage. E parecia que ele ia dar conta dos caras, mesmo ele sendo do primeiro ano e os outros sendo do terceiro. Mas aí do nada, quem aparece? A menina Haruko. Ela tinha ido ali porque o irmão dela também faz parte do terceiro ano. E ela tinha ido ali para entregar o almoço dele, aparentemente. Mas ela contou que ela fica meio que nervosa mesmo estando lá no terceiro ano. E o Sakuragi diz que também. Então o Sakuragi meio que diz que vai falar com o irmão dela. Olha o cara, velho. Ela diz que não é uma boa ideia, que provavelmente isso vai envergonhar eles dois. E eles saem vazados dali. Depois que eles saíram, apareceu um cara que aparentemente era o líder daqueles outros dois. E eles dão uma sova naqueles outros caras, dizendo que eles já estavam se fazendo de idiota. Mal as aulas tinham começado. E eles queriam meio que ter uma conversinha com o Sakuragi em particular. Enquanto isso, o Sakuragi e a
Haruko vão para uma quadra de basquete, a quadra de basquete da escola. E ela começa a falar sobre basquete pra ele, até tenta jogar um pouco, mas aparentemente ela não é muito boa nisso. E ela diz pro Sakuragi tentar. Ele tenta se gabar já, dizendo que é muito fácil pra ele, o jeito que ele segura a bola e tudo mais. Até que ela diz pra ele tentar um slam dunk. Ele não entende muito bem o que é isso, entende errado. Até que ele explica pra ele que basicamente é saltar e enterrar a bola na cesta. Ele vai pra tentar fazer isso. Ele corre, ele salta e consegue a façanha de bater a testa na cesta. Bem, não especificamente na cesta, mas naquela placa da cesta. Você sabe qual é. Então ele cai no chão e a Haruko fica dizendo o quanto aquele salto tinha sido incrível, quanto tinha sido incrível ele conseguir fazer aquilo. E ele lá no chão. Aí os amigos dele chegam na hora e vem aquela conversa de que ele vai ser o cara que vai salvar o time de basquete. Enquanto isso está acontecendo, os caras que queriam ter uma conversinha com ele estão lá esperando ele. E nada dele aparecer. Então certa vez na escola, os caras notaram que as meninas estavam falando sobre um cara novo que tinha chegado lá na escola, que era quase tão alto quanto o Sakuragi. Na sala de aula, o Sakuragi estava com um amigo dele lá e de repente a Haruko aparece, perguntando se ele estava bem, pois ele tinha batido a cabeça na tabela da cesta de basquete. Ele disse que ele estava bem, mas aí o amigo dele tinha falado para verificar se a cesta de basquete estava bem. A Haruko tinha ido para lá para entregar para ele os registros do time de basquete, no final, para ele entrar pro time de basquete. Mesmo o irmão dela tendo dito que não aceitaria ninguém sem resistência ou sem paciência. Mas ela tinha certeza que ele iria conseguir. O amigo do Sakuragi fica surpreso ao ver ele querer entrar pro time de basquete. Então a Haruko se despede e sai dali. O Sakuragi começa a dizer o quanto a Haruko é linda e fofa, e diz que se tivesse a chance de ir e vir da escola com ela, ele morreria feliz. Do lado de fora da sala, uma das amigas da Haruko fala o quanto ela é corajosa por estar falando tão casualmente com pessoas como aquela. Ela não entende muito bem, aí ela se refere a Sakuragi, Mizudo, etc. Ela fala também que já ouviu falar que eles eram líderes de gangues e pergunta se a Haruko não tem medo. Ela responde que o Sakuragi é um bom rapaz e nunca tinha encontrado alguém com um temperamento tão fácil quanto o dele. Então ela acha que ele é uma boa pessoa. Enquanto isso, o Sakuragi e o Mizudo estão conversando na sala de aula justamente sobre a Haruko. Ele diz que a Haruko realmente é uma garota muito bonita e também gentil. O Sakuragi concorda. E então ele pergunta ao Sakuragi se ele acha que os outros caras são cegos. O Sakuragi não entende a pergunta e ele pergunta ao Sakuragi se ele acha que uma garota como a Haruko, bonita e gentil, não teria um namorado. Ao ouvir isso, o Sakuragi diz que isso faz sentido e que ela devia ter um namorado. Então os amigos deles comentam sobre um tal de Rukawa e que esse deveria ser o tal namorado dela. Então o Sakuragi se lembra que realmente ela tinha comentado sobre esse nome, poucas vezes na frente dele já. Então o Sakuragi, mesmo nunca tendo visto esse cara na vida e ter ouvido praticamente nada sobre esse cara, já é consumido por um ódio enorme por ele. Então Mizudo propõe tirar essa história a limpo e perguntar a Haruko a verdade. E é isso que eles vão fazer. O Sakuragi pergunta a ela se o Rukawa era o tal namorado dela, e ela disse que não, e ele acabou entendendo errado. O Rukawa, nem sabia que ela existia. Acontece que esse tal Rukawa estudava numa escola que ficava próxima à dela, e por causa disso, frequentemente o time da escola dela e o time da escola dele se enfrentavam. Frequentemente. Só que Rukawa era tão bom jogador que o time da escola dela sempre perdia. Até que certa vez decidiram adotar a estratégia de colocar 3 marcadores sobre o Rukawa. Mas mesmo assim, a escola dela perdeu o jogo. Nesse jogo em específico, o Rukawa conseguiu marcar sozinho 51 pontos. E ela fala que a sua postura incrível naquele dia ficou cravada no seu coração. Ela fala. O Sakuragi, ouvindo isso, perguntou se ela estava apaixonada por ele. E ela responde com todas as letras
que é uma paixão não correspondida. E isso foi demais pro Sakuragi. Cai aos prantos. Ela diz que nunca tinha contado isso pra ninguém. Pediu pra ele não falar isso pra ninguém. Só que ele já tinha saído dali, e os amigos dele também. E estavam comemorando mais uma vez ele ter sido rejeitado por uma garota. Só que, dessa vez, ele reagiu diferente. Normalmente ele desconta a raiva dele, ou a tristeza dele, nos amigos dele, dando uma surra neles. Só que dessa vez ele só ficou triste. Só ficou cabisbaixo mesmo. E ele saiu andando e os amigos dele nunca tinham visto ele desse jeito. Mais tarde, na sala de aula, chegaram lá uns caras grandes do terceiro ano, querendo saber onde está o Sakuragi. Queriam saber também se ele iria fugir como da última vez. Então Sakuragi perguntou: quem é que vai fugir? Quase que uma confusão acontece dentro da sala de aula. O professor até ameaçou Sakuragi. Ameaçou ele de ser suspenso da escola. Então o líder dos caras do terceiro ano resolve sair dali e levar todos com ele. E diz pro Mizudo que ele estava como responsável por levar o idiota do Sakuragi até ele. E que ele iria dar um jeito nos dois. Então eles saem dali e vão pro terraço da escola. Chegando lá, eles percebem que tinha alguém dormindo lá em cima. Eles acordam aquele cara com um chute. Quando ele acorda e levanta, eles percebem que ele é um cara grande. Aí aquele cara, a primeira coisa que ele pergunta é: quem foi que me chutou? E em seguida dá um chute em alguém. Aí perguntam a ele quem ele é. Aí ele responde que ele era do primeiro ano da sala 10, Rukawa Kaede, e não perdoa ninguém que interrompa sua soneca, não importa quem seja. E cara, eu vou parar por aqui. Eu recebi meio que uma recomendação, entre aspas, desse mangá, graças a um cara que comentou em um dos vídeos meus. E ele pediu para trazer sobre Slam-Dunk. Disse que achou legal os meus vídeos, pediu para trazer. E tá aqui um vídeo sobre, um vídeo assim mais descontraído e tal. Olha, eu confesso que eu nunca tinha parado para ler esse mangá em específico na minha vida inteira. Eu acho que eu nunca parei para ler um mangá assim. Só Vagabond mesmo e alguns conhecidos assim até, Naruto e Dragon Ball, sabe? One Piece um pouco também, até. Mas esse foi o primeiro que não é assim desses grandes conhecidos, falando dos Slam-Dunk como se não fosse conhecido. Aí é foda. Então, eu achei bacana, achei legal, achei bem legal mesmo. E quem sabe eu não traga mais sobre esse mangá aqui, sobre ele, neste canal aqui. Mas tudo depende de vocês. Vocês querem? Vocês não querem? Vocês querem outro mangá em específico? Comenta aí. O que você gostaria de ver ou ouvir? Eu vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima, meu parceiro.